Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a festa de São Mateus, apóstolo. Mateus, de nome Levi, é o seu nome hebraico, Mateus é o nome grego, era um homem de uma cultura mediana, de uma razoável cultura, e ele era cobrador de impostos. O que era um cobrador de impostos? Era um traidor da nação, porque no caso aqui, um cobrador de impostos era um judeu, cooptado pelo Império Romano, para que cobrasse os impostos ao povo. E ele tirava o seu lucro de acordo com a sua vontade. Por exemplo, ele tinha que cobrar de cada um, para o Império Romano, R$10. Então o lucro, ele dizia, eu quero ter lucro de R$2. Então ele cobrava 12, 2 para ele, 10 para o Império. Então, nem sempre a justiça e a caridade imperavam nessa coletoria de impostos. Então, um coletor de impostos era tido como um homem, um pecador público, odiado pelos povos, por aqueles de quem ele recolhia aqueles impostos. Não é de se admirar que normalmente fossem homens apegados ao dinheiro, ao conforto, aos prazeres. Por quê? Porque tudo aquilo que de alguma maneira o dinheiro poderia oferecer. E exatamente a um homem assim, apegado, muitas vezes injusto, desonesto, ladrão, odiado pelo povo, sem vida religiosa, porque ele era tido como um pecador público e não frequentava o templo, a sinagoga, era um homem sem piedade alguma. E para um homem assim, nosso Senhor olha e chama. O que nosso Senhor viu naquele homem? Nosso Senhor viu aquilo que a graça faria nele. Não viu aquele homem ali, no ato de desonestidade, no ato de pecado. Ele estava na coletoria de impostos. Ele estava sentado coletando impostos. Então, gostaria que vocês se atinassem a isso. Ele estava em plena atitude desagradável a Deus. E nosso Senhor olha para ele com misericórdia e o chama. Meus irmãos, Mateus é um reflexo de todos nós. Isto é, nosso Senhor nos olha com misericórdia. Quantas vezes vem alguém e diz assim, sei lá, estava rezando direitinho e aí cometeu um pecado grave, faltou com a caridade a alguém, teve um pensamento desonesto, uma atitude desonesta, e por causa daquele pecado a pessoa deixa de rezar, até que novamente se confesse e volte a rezar novamente. E eu sempre digo, mas minha santa, meu santo, não faça isso. Quando você peca, mais do que nunca você necessita de nosso Senhor. E por que é que você deixa de rezar? Você acha que agora Deus já não olha para mim? Agora Deus já não tem misericórdia para comigo? Não, mais do que nunca, clame a misericórdia de nosso Senhor e peça-lhe a conversão. Deus não abandona ninguém que se volta para Ele. Deus não abandona ninguém que esteja disposto a um pequeno ato que seja de correspondência à graça. E foi isso o que aconteceu com Mateus. Nosso Senhor passou por ele, com certeza Mateus já conhecia Jesus de fama, que era um profeta poderoso em palavras e obras,
já tinha ouvido falar de tudo aquilo que ele tinha feito, e nosso Senhor então, quando passa diante dele, diz: vem e segue-me, e diz aqui a palavra que ele se levanta e deixa tudo. Ele deixa o seu emprego, ele deixa as comodidades que aquele emprego lhe oferecia, ele deixa aquele emprego lucrativo, rendoso. Não é que ele tinha um emprego chinfrim, ele tinha, aos olhos do mundo, ele tinha um emprego muito bom, obrigado. Estou muito bem, obrigado. Muito lucrativo, mas ele preferiu ser pobre por amor a nosso Senhor. Ele preferiu comprar uma outra riqueza, que não só o seu dinheiro não podia comprar, como lhe era um empecilho. Ora, ele deixou tudo aquilo para trás e seguiu nosso Senhor. Não é, meus irmãos, um santo a quem devemos ter devoção? Pedir a São Mateus que ele nos alcance também a graça de nós nos desvencilharmos de tudo aquilo que não só não concorre para o nosso bem espiritual, mas como é algo contrário à vontade de Deus na nossa vida. Uma realidade que talvez a qual você se sinta apegado, que você tenha dificuldade de largar, mas que você confia em nosso Senhor e pede a intercessão de São Mateus, que da mesma maneira que a graça de Deus foi fecunda na vida dele, que seja também na minha. Um outro homem rico, conhecido como jovem rico no Evangelho, teve uma atitude tão diferente, né? Nosso Senhor também o chamou para ser amigo íntimo dele. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, depois vem e segue-me. Ele voltou triste, porque não quis fazer. Já Mateus não, fez, e a sua atitude posterior é de felicidade. Ele faz um banquete. Depois que ele se levanta e segue nosso Senhor, ele vai fazer uma festa para comemorar a sua nova vida, para comemorar a libertação de tudo aquilo que lhe oprimia, que o escravizava, para comemorar a vida nova. Aqui nós vemos, logo depois do vem e segue-me, no versículo, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, no versículo 9, é o chamado. No versículo 10, enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, Jesus foi lá, ele convidou os seus amigos, um monte de ladrão, um monte de coletor de impostos, um monte, eram seus amigos. Aqui enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e se sentaram à mesa, eram os seus amigos. E nosso Senhor, que não perde uma oportunidade para tocar o coração de ninguém, estava lá, nosso Senhor presente. Mateus não relata, mas não seria forçoso imaginar que nosso Senhor nesse jantar ganhou o coração de alguns. Ele que ganhava com tanta maestria o coração de tantos, aquele jantar não teria sido em vão. Estava ali então nosso Senhor, jantando com eles, com os cobradores de impostos e com os pecadores, e também estavam presentes alguns fariseus que começaram: que coisa feia, o seu mestre, que dizem que é profeta, aí no meio dos pecadores, dessa gente com má vida, dessa gente errada, que caminha para o inferno, dessa gente que, para quem não há jeito algum. E nosso Senhor diz: eu não vim chamar os que se acham bons, eu vim chamar aqueles que se sabem pecadores. Eu não vim chamar quem acha que não necessita de cura, eu vim chamar aqueles que se sabem doentes e que sabem que necessitam da graça para recuperar a saúde da sua alma. Foi isso que nosso Senhor disse. Meus irmãos, eu comentava logo agora aqui na sacristia, foi o evangelho da minha ordenação. Que alegria! Nosso Senhor veio nos chamar, a nós, doentes, apegados, a nós tão pobres, a nós tão pecadores. Nosso Senhor olha para
cada um de nós com misericórdia. Diga você também sim. Levante-se você também daquele seu apego, daquela sua situação cômoda em que você não quer progredir na sua vida espiritual, naquela situação de pecado. Eu não sei qual é a situação da sua alma, mas peça a intercessão de São Mateus para que você consiga fazer o que Deus tem pedido ao seu coração. Se você não está como o jovem rico, que não quer voltar e virar as costas para nosso Senhor, mas ainda não se sente capaz de, como São Mateus, se levantar e ir ao encontro de Cristo, peça graça. Diga: Senhor, eu preciso da tua ajuda, porque eu ainda não sinto a força da graça para que eu possa me levantar das minhas amarras, para que eu possa me desvencilhar das minhas amarras, deixar para trás os meus apegos, deixar para trás as minhas comodidades. Eu ainda sinto muito apego às riquezas e não quero deixar tudo para trás. É tudo tão rentoso, é tudo tão lucrativo, isto é, me dá tanta compensação. Eu ainda não sinto força, Senhor, me ajuda. São Beda, refletindo sobre o evangelho de hoje, São Beda diz que a palavra de Cristo tocou-lhe o ouvido, mas a graça tocou-lhe o coração. Isto é, quando Jesus Cristo disse: vem e segue-me, a palavra tocou o ouvido, mas foi a graça que arrastou o seu coração para que ele tivesse a força de que ele necessitava para se levantar e seguir nosso Senhor. Peçamos hoje esta graça. Você que vai receber Jesus na Eucaristia, quando receber Jesus, peça essa graça a nosso Senhor. Você que por algum motivo não vai receber, na consagração, peça a nosso Senhor: meu Deus, o Senhor vai transformar pão e vinho no teu corpo e no teu sangue. É mais fácil, Senhor, transformar este meu coração egoísta num coração que ame. O Senhor pode tudo. O Senhor transformará o pão em teu corpo. O Senhor tocou o coração de Mateus, tão apegado ao mundo, e caminhou para ti. O Senhor tocou no coração de tantos santos, e aí você se lembra e começa a conversar com o nosso Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor converteu Santo Agostinho, era outro apegado a tantas coisas do mundo. O Senhor converteu São Paulo, com um coração cheio de ódio a ti e aos teus seguidores. O Senhor deu coragem a Pedro, tão covarde, e ele morreu por ti. Senhor, me concede essa graça, por misericórdia, transforma o meu coração, para que também eu te dê esta alegria de me levantar de onde estou e ir ao teu encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.